Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Como é bom um dia após a vitória do nosso Vasco da Gama. Após ontem no nosso Caldeirão de São Januário, o Vasco venceu a equipe do Criciúma por 2-1 e praticamente cravou o retorno à elite do futebol brasileiro. Uma virada, uma vitória com bem cara de Vasco da Gama. E é aquele ditado que eu falei para vocês no vídeo de ontem: se não for sofrido, não é Vasco. E ontem foi sofrido, ontem o Vasco jogou muito mal durante toda a partida, anulado no primeiro tempo, o Criciúma com chances reais de conseguir alterar o placar no segundo tempo, mas o futebol não queria que o Vasco não vencesse e o futebol quer que o Vasco suba. Então, diante disso, a vitória veio. Primeiro gol marcado pelo Nenê, de cabeça, ali no meio do segundo tempo. E no fim, por volta ali dos 35-40, o Fábio Gomes aumentou o placar, conseguindo concretizar a vitória pelo placar de 2-1. O Vasco agora tem 59 pontos, tem o acesso praticamente cravado, vai enfrentar o Sampaio Corrêa, dependendo aí dos resultados que acontecerem nas outras partidas, precisando apenas de um empate. O acesso, torcedor, ainda matematicamente não foi confirmado, mas todos nós sabemos que dificilmente algum clube vai tirar essa vaga de retorno à elite do futebol brasileiro do nosso gigante da colina. Então, eu começo esse vídeo falando o seguinte: torcedor vascaíno, o Vasco sobe. Torcedor vascaíno, ano que vem o Vasco estará de volta à elite do futebol brasileiro. Mas é claro, antes de começar, antes de falarmos sobre a partida, sobre a coletiva do técnico Jorginho e muitas outras novidades, informações importantes que aconteceram na partida de ontem, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, aperte para que você possa ser um inscrito do nosso canal. Se inscreva, ajude também o nosso crescimento, essa divulgação do vídeo, deixando aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois é ele que vai fazer com que o nosso vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Então é claro, ontem o Vasco venceu, então se inscreva, deixe o seu like e principalmente o seu comentário sobre quanto você acha que será essa partida de hoje. Quanto você acha que será a próxima partida contra o Sampaio e se você está confiante também nesse acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque de fato, torcedor, ontem o Vasco não jogou bola. A gente não pode passar um pano para isso e é até melhor que crie-se um enredo muito mais bonito sobre o que aconteceu ontem em São Januário, pois estava escrito que o Vasco iria ganhar essa partida sobre o Criciúma. Tá aparecendo algumas imagens para vocês dos 4 lances que aconteceram no segundo tempo, onde o Criciúma já vencia pelo placar de 2-0. Lances claros em que qualquer outro jogo o Vasco com toda certeza iria levar os gols, mas a bola não entrava de maneira nenhuma. Eu acompanhava a partida e eu via o Criciúma chegando ao ataque de maneira muito efetiva, né, ao gol do Vasco da Gama, mas a bola não entrava. O último toque do Criciúma não saía de uma maneira efetiva como a jogada era construída. E a partir daquele momento eu começava assim, querendo ou não, a pensar: cara, não é possível, tem alguma coisa que quer que o Vasco ganhe. E na boa, depois da vitória construída, depois da virada, fica nítido que estava escrito que o Vasco ia ganhar. Os deuses do futebol, como é falado, queriam que o Vasco saísse de São Januário ontem com os 3 pontos. Queria que o Vasco e o seu torcedor tivessem esse momento de comemoração dentro do Caldeirão de São Januário. E aconteceu. Primeiro gol, uma jogada construída lá atrás do Andrei, que veio quebrando a primeira linha do Criciúma, rolou para o Figueiredo na ponta, num belo cruzamento achou o Edmar na virada e o Edmar no meio da área achou o Nenê. Assistência para Edmar e gol do Nenê, um atleta de 41 anos que também, com todo respeito, é ídolo do Vasco da Gama. Se fosse em qualquer outro momento, ele seria um grande ídolo do Vasco. E o Nenê, não sei se você sabe, mas chegou no Vasco em 2015, do Paris Saint-Germain. Chegou após um período bom na França, né? É claro, ele rodou em outros clubes antes, mas chegou após ter um grande destaque no futebol francês no Vasco da Gama. Chegou com destaque, quase conseguiu salvar o Vasco do rebaixamento. Não salvou. E em 2016, no ano seguinte, estava jogando uma Série B do Vasco com o Vasco da Gama, Subiu, 2017 levou o Vasco à Libertadores e saiu em 2018. Retornou no ano passado, no meio da Série B, para jogar uma segunda divisão com o Vasco, podendo jogar em qualquer outro clube do nosso futebol. Então tem que ser falado o que o Nenê faz pelo Vasco e o quanto o Nenê ama o Vasco da Gama.
tem 41 anos, está muito longe de ser aquele jogador intenso, aquele jogador importante, né, o suficiente para ser alguma peça que não tem como se tirar do elenco do Vasco. É hoje uma peça substituível, mas para quem viveu esses últimos anos do Vasco, sabe muito bem que, se tratando de Nenê, é um atleta, é um profissional que tem um amor gigantesco pelo Vasco da Gama. E o Jorginho ontem falou sobre isso. Na coletiva, antes da gente prosseguir com o vídeo, o Jorginho falou sobre o Nenê. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico Cruz Maltino. Só se todos os jogadores tivessem a paixão que o Nenê tem, seria impressionante. Porque o cara com 41 anos de idade, você não consegue tirar às vezes o Nenê do treino. É normal que a intensidade dele baixe, a qualidade dele é fantástica, onde que ele, o passe, como aconteceu do PEC, o último passe dele, as bolas paradas, ele é muito inteligente. Mas a gente entende que, em primeiro lugar, está o objetivo do Vasco da Gama. E eu conversei com ele e falei, Nenê, nesse momento, para esse jogo, eu falei, deixei bem claro, para esse jogo, o Alex está num momento melhor, ele tem entrado super bem. Então, foi esse papo. Ele não recebe, realmente assim, ele tem dificuldade de receber isso como algo que vai ser importante para todo mundo, porque ele é um cara que sempre foi titular. E eu entendo ele, por causa disso, por causa dessa gana, dessa entrega que ele tem, né? Ele não quer ficar de fora de jeito nenhum, ele não quer ficar de fora do final do treino. Todos aqui conhecem, sabem muito bem. Ele chega final de treino, ele começa, bate uma bola, duas. Eu falei, cara, se fosse eu já estava sentindo adutor, não é possível. Ele continua treinando o tempo todo. Então, a primeira conversa com ele foi difícil dele entender o momento, mas eu falei para ele, você precisa entender que é fundamental isso, para esse momento. Então, ele demonstrou, logo em seguida, muita alegria, muita descontração, botou o treino para cima, feliz da vida. Eu falei, é assim que eu quero. E ele demonstrou que ele é um líder. Ele sente, no momento que a gente dá a notícia para ele, que é difícil para ele, com 41 anos de idade, de repente sentar no banco e ver um outro companheiro, mas um companheiro que tem 9 anos mais novo do que ele. Então, que a questão da intensidade é fundamental, que a gente entenda isso, e o Nenê entendeu isso, e foi justamente aquele momento que a gente se abraçou, a gente confidenciou algumas coisas específicas ali do que aconteceu no jogo, mas fica só entre nós mesmo. Mas o respeito, eu já falei, o atleta que eu trabalhei como treinador, para mim, o Nenê foi o melhor atleta que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu tive a oportunidade de treinar. É claro que eu já trabalhei com o Ronaldinho, mas eu não era o treinador, eu era auxiliar técnico. Mas como treinador, o Nenê é disparado o atleta mais compromissado, o atleta mais apaixonado, o atleta mais qualificado que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande, um carinho especial pelo Nenê, mas é o que eu falei para ele. Em primeiro lugar está o objetivo do clube. E aí é sim, de fato, ídolo, tá numa das prateleiras maiores da história do Vasco da Gama, pegou um período ruim, mas marcou o torcedor. Ontem ele chegou ao gol 59, né, de sua passagem pelo Vasco, em 189 jogos, ainda conta com 48 assistências, 107 participações em gols. O Nenê tem uma média aí de 0,56 partidas para conseguir participar de um gol. É ídolo, sim. O Nenê precisa ter o reconhecimento do torcedor vascaíno. Ontem marcou um gol importantíssimo para esse retorno de volta à elite do futebol brasileiro. E após o gol do Nenê, o Vasco, uma bela jogada também construída, a bola sobrou para o Gabriel Peck na ponta esquerda, que jogou muita bola ontem, tem que ser falado. Peck, Palácios, Figueiredo jogaram muito bem. O Palácios parece estar mais magro, e se continuar dessa maneira, será uma peça importante para 2023, é um atleta diferente. A Série B pode ter sido difícil para ele, e a Série A, pela diminuição da intensidade que terá, pode facilitar a vida do Palácios dentro de campo. É um atleta que, se centrar, vai ser importantíssimo para o Vasco da Gama. E numa bela jogada construída do Gabriel Peck, a bola sobrou para o Fábio Gomes e ele ampliou o placar. 2-1, vitória confirmada, festa em São Januário, festa no vestiário. De fato, houve aí uma grande festa. Está aparecendo algumas imagens para vocês de como está o vestiário do Vasco da Gama ontem, após a partida, após a vitória contra o Criciúma dentro do nosso caldeirão de São Januário. O Vasco que ontem, com essa vitória, também permaneceu invicto. São agora 23 partidas, 15 vitórias, 8 empates, um aproveitamento de 76,8%, 346 dias sem perder em São Januário,
quase um ano. Há quanto tempo isso não acontecia? Então deve ser falado também que agora essa sinergia entre arquibancada e campo faz com que o Vasco não consiga mais perder os seus jogos dentro de São Januário. O Vasco segue sendo, mas voltou a ser aquele time que leva São Januário como de fato um território hostil, um território difícil de jogar, um estádio que para vencer tem que realmente ter qualidade, e o Vasco está fazendo valer o seu mando, está fazendo valer a sua casa, e ontem novamente se repetiu, o Vasco conseguindo a vitória e não deixando com que o Criciúma vencesse dentro do nosso Caldeirão. E é claro, sobre isso, Lucas, o que precisa agora para que o acesso aconteça? Falta muita coisa? A resposta é a seguinte: ontem aconteceram outras 4 partidas. Além de Vasco e Criciúma, Londrina venceu o Sport pelo placar de 2-1. O Sport hoje não tem mais chance de conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. O Ituano venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 e o Bahia empatou com o Vila Nova. Agora o Vasco tem 59, Bahia 58, Grêmio 58 e Ituano 54. Lucas, o Vasco ainda pode perder a vaga? Sim. Para qual equipe? Para o Ituano. O Ituano é praticamente o único time que hoje pode tirar a vaga do Vasco de retorno à elite do futebol brasileiro. Londrina e o Sport também matematicamente podem, mas teriam que vencer as suas 2 partidas e o Vasco perder as suas 2, o que eu sinceramente acho difícil de acontecer. Inclusive já na próxima rodada o Vasco pode garantir esse acesso. Em caso de uma vitória contra o Sampaio Corrêa, o Vasco já garante matematicamente esse acesso, e em caso de empate e uma derrota ou do Ituano ou do Sport, o Vasco também garante matematicamente esse acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Ou seja, o torcedor está muito perto de fato ser confirmado o retorno do nosso Vascão à Série A. E é claro, caso a STJD nesses próximos dias venha dar os pontos ao Vasco do que aconteceu no último domingo, o Vasco nem precisa entrar em campo na próxima quinta-feira, pois já terá o seu acesso garantido. Então, uma linda festa. O São Januário ontem num clima muito bom, e o Jorginho, técnico do Vasco da Gama, falou sobre isso, falou sobre a partida, falou sobre o acesso e deixou bem claro o que ele acha do Vasco e da família hoje que se tornou o nosso gigante da colina. Ainda não conquistamos o acesso, falta bem pouquinho. A gente vai ter uma semana de muito trabalho, tirando somente amanhã, que os jogadores estão de folga, para descansar um pouco, curtir esse momento, mas segunda-feira a gente já vai estar já completamente compenetrado no próximo jogo, para que a gente possa confirmar aquilo que a gente vem fazendo. Eu, desde que eu cheguei aqui, acreditava muito e acredito muito nesse trabalho, no grupo. Nós temos um grupo completamente comprometido, muito unido. Então, como eu falei, falta muito pouco para a gente alcançar o nosso objetivo, e, de uma forma geral, para todos os atletas são os protagonistas, aqueles que entraram no jogo, aqueles que iniciaram o jogo, os jogadores do banco, que muitas vezes, em algumas oportunidades também, eles não entram, mas eles vibram ali, eles organizam a equipe. Eu costumo falar para eles, por exemplo, o Quinteiro é um líder nato, e ele tem uma visão tática interessantíssima, e eu sempre falo com ele para que ele, o quanto é importante ele falar, ele está sempre conversando com o Joel, conversando com o Emílio. Então, queria valorizar todos os atletas pela entrega, por acreditar que o Vasco literalmente é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Eles conseguiram isso, demonstrar, e precisava ser dessa forma nesse momento importante. Como eu falei, não alcançamos ainda o acesso, falta muito pouco, e nós vamos nos concentrar para o próximo jogo para que realmente isso aconteça. Então, rapaziada, de fato, ser Vasco é bom demais, como está aparecendo também nessas imagens aí para vocês, o abraço entre o Paulo Brax, atual diretor executivo, e o ex-gerente de futebol Carlos Brasil, atual gerente de futebol, que muito provavelmente não deve ficar, para o ano que vem, então por isso que eu já falo que é um ex-gerente de futebol, juntos dentro do gramado de São Januário. O Carlos Brasil construiu esse elenco, e o Paulo Brax pegou agora no meio da temporada com a responsabilidade de tentar levar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Paulo Brax que demonstra de fato ter muita competência para realizar esse trabalho no ano que vem, montar o elenco do Vasco da Gama. Então o clima é bom, o clima é muito gostoso dentro do nosso gigante da colina. Festa no vestiário, festa em campo, festa com o torcedor, e agora é pensar na quinta-feira. Jorge Salgado ontem foi perguntado sobre a possibilidade de levar o Vasco e Sampaio Corrêa para o Maracanã, e pode acontecer. Inclusive o jogo já foi transferido pela essa parte da manhã
das 8h30 da tarde para as 9h30 da noite. 8h30 da noite para as 9h30 da noite. O jogo foi transferido para um horário mais tarde para facilitar a chegada do torcedor ao estádio. Jorge Salgado, inclusive, ontem falou, né, como a gente trouxe para vocês agora, que prefere São Januário, não gostaria de levar o jogo para o Maracanã, mas é uma discussão que vai acontecer entre comissão técnica, diretoria e outras partes para realmente decidir sobre qual estádio o Vasco jogará a sua última partida na Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Rio. Ou no Caldeirão de São Januário, ou no Maraca, colocando 70 mil pessoas, lotando, invadindo o Maracanã e fazendo uma linda festa de retorno à elite do futebol brasileiro. Você aí, prefere que o Vasco jogue aonde? Deixa nos comentários. Gente, fica por aqui. Este, é claro, foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo do dia, um pouquinho de fato mais tarde, mas sempre com muitas informações importantes falando do nosso Vascão. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.